Você já se perguntou o que realmente divide a igreja hoje? A resposta pode te surpreender ou não, já que é um assunto bem explícito ultimamente. A igreja está em guerra, por incrível que pareça. E a batalha, além de ser contra o mundo, é dentro dela mesma. A fé que você conhece está em risco nas pessoas modernas. A Igreja Católica ao longo dos séculos tem sido um farol de fé e tradição. Mas hoje, uma profunda divisão ameaça a essência dos seus membros. Não se trata apenas de diferenças de opiniões, mas de uma luta ideológica que coloca em xeque os fundamentos da nossa fé. Como católica, testemunhei essa divisão de perto, a crescente divergência entre o ensino tradicional e as novas interpretações totalmente divergentes da doutrina católica. A pergunta que me assombra é: qual o caminho verdadeiro? A raiz desse conflito reside na interpretação do Concílio Vaticano II e na ascensão de uma teologia progressista que muitas vezes contradiz o ensinamento milenar da Igreja. Vamos analisar as ações não somente nas palavras, mas desmascarar os erros dessa nova teologia e revelar o perigo que ela representa. Nesse vídeo vamos examinar 3 pontos cruciais: a luta contra o que realmente importa, a análise do comportamento dos padres em relação à tradição e, finalmente, um segredo que a esquerda tenta desesperadamente esconder. A pergunta crucial para identificar um sacerdote fiel é: contra o que ele luta? Outros, sob a máscara de serem progressistas, lutam contra as coisas mais santas, por incrível que pareça, de forma indireta e invisível. Mas quando nos aprofundamos realmente à doutrina católica, o que para eles é invisível, para nós se torna mais visível os erros que muitos sacerdotes andam cometendo ultimamente, como defender os pobres, mas atacando a adoração ao Santíssimo Sacramento como se fosse qualquer coisa. Permitem, portanto, abusos litúrgicos e condenam quem comunga de joelhos. Atacam as mulheres piedosas que usam o véu, ignorando a vulgaridade de outras, como se fosse algo totalmente normal. Suas palavras são bonitas, mas suas ações revelam uma agenda contrária à Igreja e a Deus. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para discernir a verdadeira fé da falsa piedade. Não nos deixemos enganar por palavras bonitas, mas observemos as ações concretas. A traição de Judas, a negação de Pedro, a fuga dos apóstolos. A história da Igreja nos mostra que a infidelidade pode se manifestar de diversas formas. Assim também acontece com os padres e com alguns fiéis. Alguns se arrependem, outros persistem no erro, outros abandonam a fé e poucos permanecem fiéis até o fim. A escolha é deles, a escolha é nossa, mas as consequências impactam sobre toda a Igreja. A omissão também é uma forma de traição. O padre, politicamente correto, mais preocupado em agradar os homens do que a Deus, é um covarde que se esconde atrás da máscara da neutralidade. Este, portanto, não reconhece as palavras de Jesus, que pede para espalhar a verdade e seu evangelho para todos os cantos do mundo. Reconhecer os diferentes caminhos que um sacerdote pode trilhar nos ajuda a identificar aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a fé. Mas o que acontece quando essa infidelidade se torna sistêmica? O progressivo avanço da ideologia da esquerda na Igreja gerou um vazio espiritual que muitos jovens percebem. A atração pela tradição, pela beleza da liturgia tradicional, pelo sublime, é uma resposta a esse vazio, uma rejeição à feiura e à superficialidade da modernidade. Autores progressistas tentam desqualificar essa atração, rotulando os jovens como racistas, misóginos, homofóbicos.
Mas a verdade é que esses jovens buscam algo verdadeiro, profundo, transcendente, que a modernidade não consegue oferecer. A jornalista Tara Isabella Burton descreve essa busca por uma fé antimoderna. A busca por uma fé autêntica, ancorada na tradição, é uma resposta natural ao vazio espiritual criado pela ideologia progressista. Mas existe uma estratégia mais profunda por trás desse ataque à tradição. O lado contrário se sente ameaçado quando os jovens se voltam para a tradição, rejeitando o vazio da modernidade e a infraestrutura filosófica totalmente deturpada. A beleza sublime da liturgia tradicional, do canto gregoriano, do incenso, tudo isso representa uma ameaça ao controle ideológico. O que os jovens encontram na tradição e no estudo correto é algo que o lado contrário não consegue oferecer: uma ordem moral duradoura, uma conexão com algo maior do que si mesmos, um propósito para a vida. A divisão entre tradicionalistas, neoconservadores, carismáticos e progressistas na igreja hoje é um reflexo da luta entre tradição e modernidade. É fundamental, portanto, compreender essas diferentes perspectivas sem cair no reducionismo ou na simplificação. É necessário, portanto, discernimento, oração e um compromisso inabalável com a fé e a tradição. A verdadeira tradição não é estática, mas orgânica, adaptando-se às circunstâncias sem perder a sua verdadeira essência. A compreensão de diferentes vertentes na Igreja nos permite navegar nesse cenário complexo com sabedoria e discernimento do que é certo e errado. A verdadeira batalha não é contra grupos específicos, mas contra a própria infidelidade à fé. Devemos, portanto, rezar pelo clero, discernindo com sabedoria, evitando cair em extremismos. A fidelidade à tradição, o estudo e a busca da santidade são as armas mais poderosas contra o progressismo que corrompe a Igreja. Esse é um sinal de esperança, uma demonstração da sede espiritual que existe no mundo moderno. É nossa responsabilidade alimentar essa sede oferecendo uma fé autêntica e vibrante. Portanto, rezemos pelo clero, fortaleçamos nossa fé, estudemos a doutrina, sejamos exemplo de santidade, apoiemos os padres realmente fiéis, denunciemos a infidelidade e nunca se calem diante da verdade. A Igreja precisa de pessoas comprometidas, dispostas a lutar pelo bom combate.